Boa tarde, caríssimos. Estamos iniciando mais um encontro, por meio do qual buscamos nos aprofundar na doutrina católica. Neste mês de novembro, temos por tema os novíssimos, isto é, aquelas realidades que aguardam todos os homens no final de sua existência terrena. Todos nós um dia morreremos, e após a morte, passaremos por diversos acontecimentos que vão além da nossa história humana. Porque após a morte, nós católicos sabemos que nossa alma vai para Deus e será julgada imediatamente por Deus. No entanto, ela aguardará, já em determinado destino eterno, o juízo final. E no juízo final, nós haveremos de ressuscitar e ressuscitaremos com este mesmo corpo com o qual nascemos, porém, que será de acordo com o nosso destino eterno. Quer dizer, se nós ressuscitarmos para a vida eterna, ressuscitaremos com corpos gloriosos. Se ressuscitarmos para a condenação eterna, ressuscitaremos com corpos perecíveis e cheios de limitações. E após esse juízo final, que Deus Todo-Poderoso realizará em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós haveremos de usufruir para sempre, em corpo e alma, ou da bem-aventurança no céu, ou do castigo eterno no inferno. Estes são os novíssimos, são realidades novas, realidades que nós ainda não experimentamos, mas que um dia experimentaremos. E por isso é importante nos lembrarmos delas, pois para estarmos preparados para elas, devemos saber que nossa vida nessa terra um dia terminará. Por isso é importante sempre nos lembrarmos de tais realidades e nos aprofundarmos mais e mais na compreensão delas. Portanto, agora, analisando cada uma dessas etapas, cada um desses acontecimentos futuros que eu falei anteriormente, procuremos entender melhor aquilo que um dia sucederá conosco. Comecemos, portanto, com a morte. Morte e ressurreição. Porque todos nós haveremos de morrer, e sobre isso não há dúvida. Não há nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Entretanto, muitas vezes nós vivemos nessa terra como se nunca morrêssemos, ou como se nunca fôssemos morrer. Mesmo sabendo que morreremos, mesmo vendo diversas pessoas, diversos entes queridos nossos morrer, mesmo assim, às vezes parece que nunca haveremos de morrer. E aí temos uma ilusão que nossos sentidos, nossos hábitos acabam nos passando. É uma ilusão muitas vezes nociva, porque da mesma forma que não é bom também ficar pensando que eu posso morrer amanhã, ou eu posso morrer daqui a pouco, porque também não podemos ficar apreensivos a todo instante com esta ideia. Não é bom, igualmente, deixar de pensar na morte, ou deixar de pensar que um dia vamos morrer. Porque se nos achamos eternos, daqui a pouco nos colocamos no lugar de Deus e achamos que tudo é nosso, que podemos fazer tudo do jeito que bem quisermos, e não é bem assim. A morte, de certo modo, nos dá a lição de que somos perecíveis e de que não podemos mais do que Deus, nosso Senhor. A morte nos dá uma grande lição de humildade. Por isso, comecemos por ela. Morte.
E o que é a morte? Do ponto de vista católico, do ponto de vista da teologia e da doutrina católicas, a morte é separação. Separação do quê? Separação do corpo e da alma. Ou melhor, a separação do corpo em relação à alma. Corpo e alma se separam. É isso que acontece no momento da morte. É claro que esse momento exato só Deus o sabe, só Deus o conhece. Porque quando vemos uma pessoa morrendo, pode ser que ela ainda esteja viva. O momento exato da morte, isto é, quando dá-se esta separação entre corpo e alma, só Deus o conhece. Porém, podemos ter noção de quando uma pessoa está morta, obviamente. Quando ela já não tem mais movimentos, quando ela já não mais respira. Temos aí indícios que podem nos indicar, sim, ou a proximidade ou já a realização da morte. Agora, quando se dá a morte, o que acontece com a alma? Bem, nós sabemos o destino do corpo. O corpo, ele vai para o quê? Para a terra, o cemitério. Aqui temos um túmulo, um corpo sepultado. Esse é o destino dos nossos corpos após a morte. Mas em nossas almas, para onde vão? Bem, falar que elas vão para algum lugar e tal é meio complicado, porque aqui estamos usando de expressões humanas para expressar algo que não é humano, ou algo que é sobrenatural, que está além da compreensão humana. No entanto, como é o único meio que nós temos, vamos usar dessas expressões, tendo consciência de que são sempre limitadas, elas nunca expressam tudo como deveria ser. Mas a alma sim vai para um lugar, ela vai para diante de Deus, nosso Senhor, imediatamente. Não tem nada a esperar, a alma vai diretamente ao encontro do Deus Uno e Trino. Claro que ela ainda não vai experimentar a bem-aventurança eterna. Ela primeiro será julgada no que nós chamamos de juízo particular. Juízo particular. Ela vai, sim, ser colocada diante de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o justo juiz. Ele vai julgá-la imediatamente após a morte. E uma vez que ele julga a alma, nosso Senhor pode dar 3 possibilidades para esta alma. Ou o castigo eterno, isto se ela morreu em desgraça, sem a graça de Deus, se aquela pessoa morreu na inimizade com Deus, ou se ela morreu numa amizade extrema com Deus, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, o céu, o que é muito difícil, só pessoas muito, mas extremamente santas tiveram essa graça. Não sei se quantas, mas é algo muito difícil, porque a alma tem que estar não só na graça de Deus, mas sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de mancha. Mesmo as penas do pecado, ela não pode ter nada para ir direto para o céu. Agora, na maioria dos casos, o que acontece nesse juízo? As almas são destinadas ao purgatório. O que significa isto? Aquelas almas que morreram na graça de Deus, morreram amigas de Deus, aquelas pessoas que morreram na amizade com Deus, porém ainda têm alguma mancha a ser purificada. Então por isso elas vão para o purgatório. Lá existe um fogo que as purifica. Elas sofrem alguns tormentos para repararem seus pecados. No entanto, tendo a certeza de que vão para o céu, elas já estão salvas. Elas apenas estão esperando o momento de estarem diante do Deus Altíssimo, face a face. Agora, em determinado momento da história, quando chegar o fim da história, quando muitos de nós tivermos já morrido, não sei se alguém será encontrado vivo, não sei, nesse ponto eu não tenho plena consciência.
Se no dia do juízo final alguém será encontrado vivo, sim, em seu estado de vida normal, natural. No entanto, o que sabemos é que no dia do juízo final, os que estão mortos ressuscitarão. Então temos aí a ressurreição dos mortos, como professamos no credo. Creio na ressurreição dos mortos. Então, uma vez que a morte é a separação entre corpo e alma, separação entre corpo e alma, o que é a ressurreição? Ora, a ressurreição é a reunificação do corpo com a alma. Corpo e alma são novamente unidos. E unidos por quem? Por Deus, pelo poder de Deus. Então isso é a ressurreição. Ressurreição. Corpo é novamente ligado à alma. Isso tudo pelo poder de Deus. Deus, com seu poder, vai unir corpo e alma. Porém, aqui já vemos uma questão importante. Se no juízo particular a alma já teve o seu destino eterno determinado, pode ser o inferno, pode ser o céu, mesmo que ela vá para o purgatório, ela já está destinada para o céu, então não tem como ela voltar de lá ou regredir. Se o destino eterno já está traçado, então na ressurreição já vemos uma manifestação desse destino eterno. Por quê? Porque quando corpo e alma são unidos, Deus permite com que nos corpos ressuscitados se manifeste já algo deste destino eterno. Por exemplo, se uma pessoa foi julgada e Deus considerou-a merecedora da bem-aventurança eterna, ela ressuscitará, mas não apenas ressuscitará, ressuscitará com um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Então, uma pessoa, um bem-aventurado, vamos colocar aqui B de bem-aventurado, ela ressuscitará com um corpo glorioso. Corpo glorioso. E o que é um corpo glorioso? Segundo a teologia católica, um corpo glorioso é um corpo resplandecente, ágil, impassível e sutil. Resplandecente porque ele tem uma luz que emana dele, a luz da graça de Deus que emana desse corpo. Ele é ágil porque ele pode transpor paredes, transpor distâncias rapidamente. Ele é sutil porque ele pode transpor sólidos, ele não está mais limitado materialmente falando, fisicamente falando. Ele pode transpor qualquer coisa material. E por fim, impassível, não sofre mais. Essas características são as características do corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também são portadas pelos corpos gloriosos daqueles que são destinados à bem-aventurança eterna, daqueles que foram julgados e tidos como merecedores do céu. Agora, diferentemente destes, temos o caso dos C, de condenados. Os condenados, esses já foram condenados no juízo particular, morreram na desgraça, na inimizade com Deus. O destino desses, ou melhor, a ressurreição desses também acontecerá pelo poder de Deus. Deus reunirá corpo e alma, só que este corpo não será glorioso. Não será um corpo glorioso. Será um corpo comum. Não só comum, ele será um corpo, sim, constituído plenamente, porém como o nosso corpo de hoje. Um corpo passível, ele sofre, não é impassível. É um corpo sem qualquer luminosidade, não tem qualquer resplendor. Um corpo material que tende para o chão, tende para baixo, ele não é ágil. Ao transpor distâncias exige uma certa quantidade de tempo. E sem falar que ele não transpõe sólidos, né? O sólido, um corpo sólido como o nosso, não consegue transpor algum sólido. Então vemos que é um corpo comum. O corpo dos condenados, ao ressuscitar, será um corpo comum, cheio de fragilidades. Não terá nada de glorioso, nada de especial, porque eles serão destinados à condenação eterna.
o que é muito triste. Agora, diante disso, o que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer? Bem, tanto uma coisa como outra podem acontecer conosco. Por isso, devemos ter muito cuidado com nossas obras no momento presente, com nossa vida no momento presente. É isso porque é importante sempre, sempre evitar o pecado mortal, fazer boas obras, rezar, confessar-se, comungar com frequência, para que estejamos sempre na graça de Deus, porque caso morramos, do modo como morrermos, é que nós seremos julgados. Se morrermos na desgraça, seremos desgraçados para sempre. Se morrermos na graça, seremos agraciados para sempre, seremos bem-aventurados. Portanto, é fundamental que nós realmente nos arrependamos de nossos pecados, peçamos perdão a Deus, nos confessemos para estarmos sempre em sua graça. Continuando, depois da ressurreição vem o juízo final. Fora o juízo particular, que já determinou um destino eterno para aquela alma, agora nós temos o juízo final, onde corpo e alma serão julgados juntos. A pessoa inteira, o ser inteiro, o indivíduo inteiro será julgado por Deus. E assim deve sê-lo. Afinal de contas, nós quando pecamos ou fazemos o bem, não fazemos só com a alma, fazemos com a alma e com o corpo. Sendo assim, não seria justo que só a alma recebesse punição e o corpo nada. Por isso, até nós ressuscitaremos. Eis o motivo pelo qual nós ressuscitaremos. A ressurreição tem sua finalidade justamente nesse ponto, para que corpo e alma sejam julgados e recebam aquilo que ambos merecem por suas obras. Então vamos lá. Juízo final. Naquele momento, sim, definitivamente para corpo e alma, Cristo nosso Senhor determinará o nosso destino eterno. E isso de acordo com nossas obras. Ele não determinará porque ele quer, eu quero condenar esse e salvar aquele por qualquer motivo. Não. Sempre pelas nossas obras e nossas escolhas. Certo? Então vamos lá. O juízo final. Juízo final é o mesmo que o fim do mundo? Bem, sim. No juízo final, Cristo vai dar um fim à história. Não sabemos se o mundo estará destruído ou se ele continuará existindo. Agora, o que sabemos é que a história terá o seu fim naquele instante. Cristo se manifestará publicamente perante todos. Perante todos. Então, temos aí algo muito importante. Agora, no juízo final, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o juiz, haverá de julgar cada pessoa, corpo e alma, unidos, certo? Nós todos seremos julgados. Bons e maus serão julgados. Aqueles que estavam no purgatório, como cumpriram toda a sua pena, claro, serão julgados e elevados ao céu, porque tornaram-se merecedores da bem-aventurança. Os que já estavam em alma no céu, estarão também em corpo, porque foram julgados dignos de estar na presença de Deus no céu. Nossa Senhora, por exemplo, como ela já ressuscitou e foi elevada aos céus em corpo e alma antes de todos os demais mortais, e depois de seu Filho Jesus Cristo, então ela é a única que já está no céu em corpo e alma. Podemos dizer que nesse caso Maria Santíssima já recebeu o seu juízo final. O seu juízo final. Ela, no caso, não precisa esperar um outro juízo, porque ela já se encontra na bem-aventurança. Ou até, mesmo que pensemos que haja a possibilidade de elas passar pelo juízo final, sabemos que o destino eterno de Maria Santíssima é o mesmo no qual ela já se encontra. Plena participação na glória de Cristo. Maria já participa plenamente dessa glória. Então ela não tem que aguardar o que esperar. Penso que nesse ponto não haja dúvidas que Maria Santíssima já recebeu o seu destino eterno junto de Deus. Mas todos os demais santos, não. Estes ainda estão no céu só em alma e esperam a ressurreição, o juízo final,
para estarem também no céu em corpo e alma. Juízo final. Pois bem, vamos entender melhor quais são esses destinos eternos. Não quais são, mas em que consiste céu e inferno. Céu e condenação, bem-aventurança e condenação. O que são essas coisas? Muito bem. Vamos começar primeiro pela bem-aventurança. A bem-aventurança. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que tem muita ventura, isto é, felicidade. A pessoa feliz. Só que quando se entende felicidade do ponto de vista filosófico e teológico, entende-se do seguinte modo: felicidade como o estado de plena realização, que provém do fato de se suprir todas as necessidades existentes dentro de nós mesmos, ou dentro de um determinado ser. Se um determinado ser tem todas as suas necessidades supridas e para todo sempre, infinitamente, temos aí um estado de felicidade, isto é, de plena realização, bem-aventurança. Quando usamos do termo felicidade no dia a dia, estamos usando sempre de forma imprópria. Porque é aquilo que às vezes dizemos, isto me deixa feliz, na verdade consiste numa pequena realização, mas não uma realização total, plena, que abranja todas as nossas necessidades. Não. Eu posso ficar feliz quando escuto determinado tipo de música, no sentido de ficar alegre, de me sentir bem. Porém, aquela música não vai ser capaz de suprir todas as minhas necessidades. Logo, não estamos falando em bem-aventurança no sentido próprio da palavra. Só podemos falar em bem-aventurança quando estamos diante de um bem que seja capaz de suprir todas as nossas necessidades ilimitadamente, infinitamente. E tal bem não é nenhum dos bens criados. Somente o Deus Altíssimo, o Deus Criador, pode ser considerado esse bem. Na verdade, o sumo bem. O sumo bem. Porque só Deus pode nos satisfazer, pode saciar todas as nossas necessidades de forma máxima e de forma infinita, ilimitada, para sempre. Sendo assim, o estado de bem-aventurança eterna consiste nisso. Plena realização propiciada pela visão beatífica. Que a visão beatífica é a visão da face de Deus. No céu, os justos, os bem-aventurados, os bons, verão a Deus. Sim, de algum modo inimaginável, nós experimentaremos com os nossos sentidos corporais a Deus. E isso permitirá com que nossos sentidos e todas as demais capacidades do nosso ser sejam plenamente saciadas, satisfeitas. As nossas necessidades todas serão de tal modo supridas que isso vai nos fazer sentir tamanha, como posso dizer? Isso vai nos fazer sentir tamanha alegria, uma alegria incomparável que jamais poderemos experimentar nessa terra. Mesmo se tivéssemos diante de nós todas as guloseimas, todos os meios necessários para suprir nossas necessidades, nesta terra jamais conseguiríamos e jamais conseguiremos experimentar os afetos, ou o prazer, a alegria, o gozo que nós experimentaremos ao estar diante da face de Deus, sem véus, sem limites, sem obstáculos que nos impeçam de experimentar ao Deus Altíssimo. Nós experimentaremos a Deus com nossos sentidos,
com o nosso corpo, com a nossa alma, e por isso, lá no céu, nos sentiremos infinitamente bem. Da mesma forma, quando nós matamos nossa fome, nós não nos sentimos bem? Sim. Agora pensem em termos todas as nossas necessidades satisfeitas para sempre, sem nos enjoarmos, sem nos fatigarmos, porque muitas vezes quando a gente come demais, a gente enjoa daquela comida, a gente pode perder o gosto por determinado alimento do qual gostávamos, mas no céu não. Nós vamos ser sempre saciados pela presença de Deus e nunca enjoaremos disso, pelo contrário, sempre mais e mais realizados estaremos, mais alegres, mais gozosos, felizes, enfim, não há nem palavras para expressar como estaremos bem no céu. Agora, se podemos dizer isso dos bem-aventurados, podemos dizer totalmente contrário ou oposto para os condenados. O destino dos condenados. Vamos então ao destino dos condenados. Condenados. Temos ali passou a bem-aventurança, agora vamos para o segundo destino dos condenados, ou a condenação. Condenação. O inferno. Inferno. Falamos em bem-aventurança, falamos no céu. Falar em condenação é falar no inferno. O inferno é esse lugar da eterna condenação. Um lugar espiritual. Não nos apeguemos aqui à noção de lugar como sendo um lugar embaixo da terra. Não. É um lugar espiritual, certo? Então, se é espiritual, não é físico, não é material, não é geográfico. Mas podemos sim usar da expressão lugar, sendo lugar espiritual. Até porque para lá irão corpos materiais. Então, temos aí uma realidade que não é fácil de se definir, por isso sempre os termos são limitados, certo? Tem pessoas que criam muitos obstáculos, dizem, não pode se dizer que é um lugar, mas vemos em textos de vários teólogos a utilização dessa expressão, principalmente Santo Tomás de Aquino e outros, certo? Mas não é um lugar como os lugares nos quais nos encontramos nesta vida temporal. Na condenação eterna, se na bem-aventurança eterna estaremos diante da face de Deus, isso nos realizará, nos encherá de gozo, de suprema alegria. O caso dos condenados é diferente. No inferno, eles não têm acesso à visão beatífica. Eles não podem ver a Deus. Não quer dizer que Deus não esteja lá. Que Deus está em todos os lugares, inclusive no inferno. No inferno, o inferno continua existindo porque Deus sustenta a existência do inferno, sustenta a existência do demônio, dos demais dos demônios, de Satanás e todos eles. Então quer dizer, Deus também está no inferno. Só que ele não se dá a contemplar e não é possível tal contemplação. Claro, por que não é possível tal contemplação? Porque a pessoa que morreu fora da graça de Deus, ou que expulsou Deus do seu coração, ela torna-se cega, incapaz de ver a Deus. Só pode ver a Deus quem nesta terra está com Deus no coração. Se Deus está conosco quando morremos, nós continuamos com Deus depois. Agora, se nós nos afastamos de Deus, o expulsamos de nós e morremos, permaneceremos sem Deus. Isso nos impossibilita de vê-lo, de experimentá-lo. Eis aí a realidade. Eles não têm, portanto, essa visão beatífica. Isso já é para eles causa de grande tormento. Sim, porque aquela realização que os justos têm no céu, eles sabem que eles não poderão ter. Mesmo que exista, eles têm a certeza de que existe. Deus existe, o céu existe. Mas eles também têm a certeza de que nunca poderão ter acesso a tal bem-aventurança. O que os deixa com certeza extremamente angustiados. É aquilo totalmente contrário à bem-aventurança.
uma extrema tristeza, uma extrema angústia, que eles sentem para todos sempre, para sempre. E não só isso, além de não terem acesso à visão beatífica, vírgula, ou melhor, não vamos colocar vírgula, além disso, não têm acesso à visão beatífica e são atormentados por quem? Pelos demônios. Pelos demônios. Não tem outra coisa a se dizer. Mas aí o senhor está sendo exagerado quando diz que os condenados são atormentados. Mas são, qual é o maior inimigo da raça humana nesta terra? Ou melhor, nesta terra não. Que é o maior inimigo da raça humana? Satanás. Satanás e os seus seguidores, que no caso eram anjos e se tornaram demônios. Sim. Eles, da mesma forma como buscam nos atormentar nessa terra e nos afastar de Deus, no inferno, eles farão o que há de pior com os condenados, porque eles sempre odeiam e sempre odiarão todos os seres humanos, da mesma forma como odeiam a Deus, o nosso Senhor. Então esse é o destino dos condenados. E quando se fala em fogo, sim, o fogo é um desses tormentos, Podemos sim falar num fogo físico, claro, produzido por causas sobrenaturais, mas que haverá de queimar mesmo, queimar sem destruir. Espero que não, mas os condenados haverão de queimar para todos sempre e sempre e sempre. E nunca serão aniquilados. Isso que é o pior, porque será um tormento eterno. Da mesma forma como os bem-aventurados haverão de gozar na presença de Deus também para sempre. Agora, voltando um pouco ao ponto relacionado ao purgatório, porque nós falamos do céu e do inferno e não teria sentido deixar passar esta ideia, a ideia do purgatório, né? Então, muito bem, vamos lá. Claro que devo lembrar que no juízo final já não haverá mais purgatório. Ninguém vai mais para o purgatório a partir do juízo final. O que nós temos é, antes do juízo final, esta realidade que nós chamamos de purgatório. Vamos então entender purgatório. Purgar é purificar, limpar. Algo que está sujo, vamos purgar. Vamos tomar um purgante, vamos limpar nossos órgãos internos. É limpeza. Purgar é purificar. Purgatório é esse lugar de purificação. Lugar espiritual purificação. Purificação do quê? Dos nossos pecados, mas não de pecados mortais. Vão para o purgatório aquelas almas que estão na graça de Deus. Então, quando alguém, principalmente algum protestante, chegar diante de você e disser: mas vocês rezam para salvar as almas. Isso não tem sentido, porque a salvação depende das nossas ações aqui na terra. Nada que façamos pelos outros poderá mudar o destino eterno dessas pessoas. Realmente elas estão certas. Porque se uma pessoa morre longe da graça de Deus, não tem o que fazer por ela, ela vai para o inferno. Agora, a questão é que muitas pessoas morrem na graça de Deus, porém ainda com faltas leves, com imperfeições, com coisas que não são agradáveis a Deus. Às vezes tem uma pessoa muito boa, fez muito bem, mas ela ainda tem algum defeito. Este um defeito, por mínimo que seja, para que ela esteja na presença do Deus Altíssimo, deve ser purificado, purgado.
Isso é o próprio amor de Deus que nos propicia, que nos possibilita. Sendo assim, o purgatório não é outra coisa senão a expressão do amor de Deus. O fogo que nos purificará no purgatório é o fogo do amor de Deus. Por isso, aqueles que estão no purgatório não são como os condenados. Eles até sofrem. Sofrem, sim, mas sofrem com esperança. E na esperança eles encontram um certo gozo. Eles, claro, estão pagando suas penas. Pagando suas penas. Eles não têm como adquirir méritos. Adquirir mais méritos. Não. Eles estão em dívida com Deus. Então eles têm que pagar a dívida, como diz no Evangelho, Nosso Senhor. Numa de suas parábolas ele diz, aquele ficará preso até pagar o último centavo. E isto se refere ao purgatório. Purgatório. Eu acho que é na parábola em que o servo pediu para o patrão perdoar sua dívida, o patrão perdoou, e depois o servo não foi capaz de perdoar a dívida do outro servo. Então, nesse trecho vocês veem, até pagar o último centavo. Então é isso que acontece no purgatório. Paga-se até o último centavo. Quando se pagou até o último centavo, pronto. A alma está pura, totalmente pura para estar na presença de Deus. No entanto, quando morreu, ela não estava também em estado de desgraça. Ela tinha méritos, ela tinha boas obras, ela estava em comunhão com Deus, mas não estava totalmente pura. Eis porque nós somos chamados a rezar, a nos mortificar, fazer muita penitência, muitas boas obras nessa terra, porque essas coisas vão nos purificando e diminuindo a nossa pena do purgatório. E não só a nossa, mas a daqueles que estão no purgatório. Por isso a Igreja nos incentiva, principalmente nesse mês de novembro, a rezar, oferecer sufrágios, isto é, oferecer orações, sacrifícios, boas obras pelos defuntos, porque isso adquire méritos para eles e diminui a pena deles no purgatório. E da mesma forma, nos ajuda a adquirir méritos para nós mesmos e para que nossa pena no purgatório não seja tão grande. Quanto mais sofremos, quanto mais boas obras, quanto mais orações fizermos, quanto mais amarmos a Deus nessa terra, menos tempo passaremos no purgatório. Sendo assim, caríssimos, vamos nos esforçar, começando por mim, mas espero que vocês também se disponham a fazer. Pensemos nas almas que sofrem no purgatório e rezemos, ofereçamos muitos sacrifícios de boas obras por elas. Mas também pensemos que nós um dia poderemos estar nesse mesmo purgatório. Por isso, preparemo-nos. Sirvamos dignamente a Deus nesta terra. Evitemos o pecado. Procuremos a confissão, o perdão dos pecados. Vivamos uma vida santa, para que um dia possamos estar na presença de Deus e assim possamos nos alegrar de forma incomparável e eterna. Fiquem na paz de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.